Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E assim vamos continuar aqui a questão hoje 257, que nem é uma questão, mas é um compilado, um resumo que Kardec colocou aqui para nós, sobre as percepções, as sensações do espírito no plano espiritual. O Noah está aqui do lado com a gente. E para nós começarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de gratidão, gratidão ao nosso anjo da guarda, gratidão a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse estudo. E vamos agradecer a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está conosco para o entendimento, para as reflexões acerca das questões de hoje. E a Deus, nosso Pai, por essa linda oportunidade. E pedimos assim licença a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos a mais um estudo de hoje. Que assim seja. Então, vamos continuar, Gerson. Você vai continuar a leitura no nosso parágrafo aqui. Vamos dar continuidade no 8, certo? Sim, hoje nós terminamos essas considerações de Kardec. Vamos lá para a leitura dos últimos parágrafos. Aqui, né? Diz assim: toda essa teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais e nos informais que ainda sofremos e, seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Assim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Aqui, na verdade, quase que um resumo das considerações aqui do parágrafo anterior, né? Vamos seguir aqui, no próximo. Os sofrimentos desse mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, vir-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Aqui a gente vê, né, que é aquela questão da causa e efeito. Todo nossos sofrimentos vem de causas que cometemos e que poderíamos ter evitado, né? Ter levado uma vida corpórea de excessos, de vícios, né? Em todos os sentidos, né? Vícios físicos, vícios mentais, vícios comportamentais, e isso acaba refletindo depois
no espírito, porque tudo é memória, né? Diferente Sim. de nós, o corpo, a memória está no cérebro, né? O espírito, a alma, é um todo. Então, tudo se... é um corpo único. Então, o espírito, eu entendo que ele acaba carregando todos essas consequências, todas as dores físicas, morais que tivemos na vida material, quando é feito o desencarne, ela traz essas memórias ainda na, na sua alma, né? Isso que eu entendi. É isso mesmo. Nesse item 8, Kardec aqui ele mostra que após a morte podemos sim sofrer. Podemos sofrer muito, porque vai depender muito de como vivemos aqui na Terra, né? Porque o sofrimento no plano espiritual, ele vai ser de acordo com o que a gente viveu na Terra, com a nossa conduta moral. Então, por vezes, às vezes tem gente que está no seu processo de luto e, e eu já me deparei nessa situação. E queria saber como tá meu ente, como tá meu pai, como tá minha mãe no plano espiritual, né? Para quem fica, fica esse desejo de querer saber como está. E hoje, com os conhecimentos, com os estudos, a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos. Como era a vivência? Como essa pessoa vivia aqui na Terra? Então, a gente já vai tendo a resposta. Então, Kardec, ele aqui nos aponta mais uma vez, né? E lembrando mais uma vez dos suicídios, seja ele aquele suicídio direto ou aquele suicídio também indireto. Aqueles que a gente sabe que determinados vícios e que todo excesso não é bom, né, gente? Então, por isso que precisamos ter o equilíbrio. Então, aquele suicídio indireto, sabemos que determinada alimentação, produto, uso de alguma coisa não é bom. E mesmo assim continua. E mesmo assim continua. E aquilo vai afetar ali nos seus órgãos, no seu corpo físico. É um suicídio direto, porque você sabe que aquilo faz mal e você continua. Então, Kardec, ele não chama essa atenção aqui. Então, por vezes, né, as dores são aí do corpo físico, mas daquilo que a gente ali alimentou, seja no vício, ou seja no emocional também. Então, aí no parágrafo 9 ele já vem aqui colocando para a gente como proceder, como a gente vai remontar aqui, né? Porque ele fala dos sofrimentos. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, se a, porque é tudo de acordo com as nossas escolhas. Porque se, por exemplo, aqui, ele fala, né, ó, remontando a origem, veremos que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Então, vou pegar um exemplo aqui, claro que não é uma regra, mas, por exemplo, aquela cirrose hepática, por vezes, né, não necessariamente, mas por vezes aí é por álcool. A pessoa sabe que o álcool vai fazer mal, continua ali lhe fazendo mal, mas continua. Então, aqui são exemplos. Por exemplo, quando você vai fazer exames aí de sangue, tá aquele triglicérides, né, colesterol alto. A gente sabe que a gente pode controlar na alimentação, fazer atividade física. E fazer atividade física é movimentar o corpo, ir para a vida e ter mais consciência com a nossa alimentação. Então, ele nos chama a atenção aqui, que são coisas que a gente pode evitar conosco mesmo, é o auto-amor, é ter consciência. Então, ele aqui nos aponta que
É de acordo com as nossas escolhas, o nosso sofrimento, tanto na vida terrena como no plano espiritual. Podemos seguir, A Suzeli. gente escuta muito em, não, a gente escuta muito em velório, né? Ah, fulano estava sofrendo tanto, uma doença tão grave, né? E agora ele descansou. Agora ele vai ficar sem dor, descansando, né? A gente escuta muito isso. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Esse descanso dele não existe, na verdade. A vida continua e ele vai chegar lá como ele era, né? Então, se ele não fez reforma íntima e tal, ele vai continuar sofrendo, ele vai sentir dores ainda por longo tempo, né? Então, é que normalmente as pessoas, para consolar a outra, diz assim, ah, partiu, está num outro plano, está bem, né? E não é bem assim, né? É, Podemos continuar? pode. E essa questão do vai descansar, a gente vê nas obras de André Luiz, no próprio filme, e filmes espíritas que retratam ali o mundo espiritual. Então, o espírito ele vai continuar a sua jornada, ele vai trabalhar, se trabalhar, ele vai aprimorar ali, né, o seu desenvolvimento. Então, o espírito ele vai continuar a sua jornada, vai estudar, ele vai refletir em várias coisas ali, porque aí vem na Terra para colocar em prática, né? Agora vamos lá, vou colocar em prática o que eu já colhi tudo aqui, que eu trabalhei. Agora vamos lá, agora é a prova dos 9, né? Como a gente fala. Pode seguir, Suzeli. Quanto ele sofreu no umbral, né, André Luiz? Quanto sofreu pelos excessos que teve na Terra, né, na sua encarnação, né? Sofreu. Exatamente. E ele lembra aquele suicídio indireto. Você viu que ele teve Sim, o problema ali no estômago, né? Devido a bebidas, sim. comidas em excesso, né? Então é a forma como leva. Então é a gente olhar para nós mesmos com alto amor. Sim. Então vamos lá. Item 10, parágrafo 10. Já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência, desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por consequente, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer, que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sobre esse envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando a deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixando nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque esta não afetarão o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por ter se libertado e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Então eu lembrei daquela charge que a gente sempre, que eu já citei aqui, né?
do espírito chegando, né, após o desencarne, com aquela mala cheia de dinheiro, cheia de joias, né? E ele constata naquele momento que ele não pode entrar com tudo aquilo, que nada daquilo tem valor. Então a gente lembra das palavras de Jesus, né? Não acumuleis tesouros na terra, e sim tesouros para o céu. Então, o que acontece? Aquele espírito, aquele espírito que veio à Terra e que entendeu mais ou menos isso, aquele espírito que fez a sua reforma íntima, embora não seja nem espírita, mas fez de alguma maneira, né? Que fez o bem, que não se apegou tanto à matéria, né? Quando ele desencarne, mesmo antes do desencarne, ele já tem uma certa purificação do seu espírito. Ele não contamina tanto o perispírito e o espírito com as coisas materiais, né? Não só da matéria, mas do sentimento do ódio, da raiva, da vingança. Então, quando ele vem, que ele realmente leva uma vida mais serena, mais calma, com menos vícios, né? Ele vai cada vez mais se purificando. Então, quando ele desencarna, ele não vai sofrer tanto. Agora, esse homem, esse espírito que eu citei da charge, quando ele descobre que não tem nada, ele não levou nada, ele entra com certeza em desespero, né? Porque ele vai levar o quê? As dores, o sofrimento, tudo isso ele vai levar. E esse apego que ele teve a vida inteira, de nada valeu, né? Então, é aí que ele constata isso, né? E deve sofrer muito, né? Porque percebe que tem um longo caminho ainda a andar, que vai ter que voltar muitas vezes, né? Para aprender. É Quer falar interessante isso alguma que coisa? você falou, porque Kardec ele coloca aqui que dome as suas paixões animais. Que lembrando que a gente ainda traz aquelas tendências animalescas. E quando ele fala essas paixões animais, são aqueles sentimentos que por vezes são opostos aí à nossa razão, né? Por orgulho, por querer, como se fosse uma criancinha birrenta, né? Eu quero assim, se é certo ou errado, tá tudo certo. Eu quero daquele jeito. Então, ele fala que domemos essas paixões animais aqui. Então, e ele fala que todos nós temos aqui esse livre-arbítrio para começar essa mudança. E realmente a gente pega aí pela palavra, é nessa simplicidade. Começar a usar o livre-arbítrio para nós, essa reforma íntima, esse aprimoramento espiritual, moral. E porque ele fala aqui, ó, e ele cita, né, ele fala aqui, ó, das paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo. Então, tudo isso é o quê, gente? É a reforma íntima em nós. Porque o ódio, por vezes, vamos sentir, e já sentimos. Ódio, raiva, ai, quantas vezes a gente não vê, né, ainda? Ai, eu tenho raiva. Ok, tem raiva, mas não alimente a raiva. Porque nós estamos aqui na Terra, ainda não somos seres angélicos, então a gente vai ter ódio, a gente vai ter raiva. O importante é o que você vai fazer daquela raiva, o que você vai fazer daquele ódio, como você vai lidar com essa situação. Ok, mas não vou dar gás ali, né? Não vou ficar turbinando aquele ódio. Então, vai ressignificar, entender o porquê você teve esse sentimento e tratando.
Porque tudo aquilo que a gente não trata, é isso que Kardec quer dizer. Tudo aquilo que a gente não trata vai reverberar no nosso corpo físico, aí vai estourar aquela raiva, aquele ódio numa úlcera, né? Que vai evoluir para algo mais sério, vai reverberar num estado emocional abalado, perturbado, e por vezes reverbera em nosso sistema familiar, gente. Porque aquilo que a gente acumula, quem está ao nosso redor, vai pegar. Então, cadê o auto-amor e o amor ali à sua família, aos seus próximos? Então, lembrando que tudo aquilo que a gente não trata, reverbera sim, em nós e quem está ao nosso redor. E ele fala, né, que aqui, ó, do ódio, da inveja, do ciúme. E o que é inveja, gente? Inveja é olhar ali a conquista do outro, a felicidade ali do outro e querer aquilo. E falar, por que que aquele tem e eu não tenho? E hoje pode não ser falado, ah, eu tenho inveja. É muito difícil você pegar uma pessoa e vai falar, ah, eu tenho inveja. Mas precisa tomar muito cuidado com aquilo que está lá na nossa profundeza. As redes sociais, Facebook, Insta. Então, por vezes você vê as pessoas sorrindo, brindando, viajando, mas por vezes ali, gente, às vezes é uma pseudo felicidade, uma pseudo alegria. Quantas vezes eu já presenciei pessoas ali no restaurante, ninguém falava, ninguém se conversava, ninguém se olhava no olho ali, cada um no seu. Gente, vamos tirar uma foto. Aí, porra, é assim. Hoje em dia tá assim, então a gente precisa tomar muito cuidado para que lado a gente vai pender. Então, é olhar para nós, mais uma vez, né? E também ele fala aqui do orgulho, do egoísmo, e que a gente sabe que o Evangelho já nos ensina, que é a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, é ir tratando, ir tratando. E vamos assim aos poucos. A gente também não precisa ficar dando chapuletada em nós mesmos. Vamos aos poucos, tratando cada coisa. Olha, apareceu essa oportunidade, vou tentar me tratar. Não o outro, você. Né? E assim vai. Pode seguir. Quer falar, Jé? Não? Pode seguir, Su. Então, o parágrafo 11, o último, né, dessa questão. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo na vida do além-túmulo, para observar as modificações que nele se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta do qual sofrem as consequências, e que nessa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho, de onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. Então, veja, ele estudou vários espíritos, né, após o desencarne, espíritos de várias posições sociais, de várias classes sociais, né? Então, a partir do desencarne, foi feito um estudo. E o que eles constataram? Que aqueles que
como nós até agora discutimos, né? Colocamos, aqueles que fizeram a sua reforma íntima, que tiveram uma vida sem muitos vícios, uma vida mais serena, mais calma. O que acontece? Eles não têm um sofrimento maior, eles têm uma certa felicidade, se sentem mais livres, relaxados, enquanto que aqueles que não fizeram a sua reforma íntima, que chegaram cruz, né, do outro lado, eles têm todo esse sofrimento, o perispírito todo contaminado por tudo aquilo que ele fez aqui nesse planeta. Então, o que ele coloca? Esses espíritos, tanto encarnados como desencarnados, não podem acusar, reclamar, falar que a culpa é do outro, que a culpa foi da política, que a culpa foi do pai, da mãe. Não, a culpa foi exclusivamente, não questão de culpa em si, mas realmente o que acontece com eles é fruto daquilo que plantaram. Então, é a consequência do plantio. Então, tudo que plantamos, seja aqui nesse planeta, ou seja em qualquer outro lugar, vamos colher. Então, eles estão colhendo tudo aquilo que plantaram. Se plantaram o bem, vão colher o bem, vão ser mais felizes, tanto aqui na terra como do outro lado. Se plantaram o mal, vão colher com certeza o mal e vão sofrer, tanto aqui como do outro lado. Foi o que eu entendi. É isso mesmo, Suzele. Porque Kardec aqui, além de ele nos trazer os conselhos e orientações, ele foi tudo baseado aqui nas experiências que ele teve com os espíritos. Os espíritos trouxeram aí relatos do plano espiritual. Tem até um relato no livro Céu e Inferno, eu não me lembro qual é o espírito, não sei se é o Sansão. E ele fez um combinado que quando ele desencarnasse, ele iria falar como que é lá no plano espiritual. Então, ele recebeu essas informações de espíritos que contribuíam com esse estudo, para Kardec aqui colocar no escrito para todos nós aqui. Então, ele percebeu que o sofrimento do espírito, apesar de não ser o sofrimento ali do corpo físico, porque o corpo físico não tem mais, como tínhamos aqui na Terra, mas é aquele sofrimento de acordo com o grau de inferioridade do espírito. Então, esse sofrimento é muito ali relativo com a sua evolução espiritual, moral, a sua vivência aqui na Terra. Então, é de acordo com o que a gente se apegou aqui na vida material e com os nossos desejos, as nossas paixões, como vimos aqui. Então, e ele deixa o alerta para todos nós, que nós podemos começar aqui na Terra com o nosso livre-arbítrio. A gente pode começar usando esse livre-arbítrio agora. Tem gente que fala, né? Eu já usei dessa palavra, ai, na outra encarnação é o melhor. Ai, não dá mais para falar isso, gente. Não dá mais para falar assim. A gente precisa começar e agora, não ter preguiça com nós mesmos. De novo, auto-amor sempre. Então, esse exercício de reforma íntima é um processo. Acaba? Não, né? Toda vez aí a gente vai se melhorando um pouquinho mais. Então, no plano espiritual, a gente tem aí esses relatos, e a espiritualidade amiga veio aqui para nos ensinar e nos dar esse alerta e prestarmos atenção em nós mesmos. Então, é vigilância constante conosco.
no final das contas, né, que a gente, que eu pego de tudo isso, é que realmente o nosso maior tesouro são aquelas conquistas, aquelas melhoras morais que a gente tem a cada reencarnação. Sim. Em nenhum momento aqui ele fala que em conquistas físicas, bens materiais, né? Claro que um bem material é consequência de uma vida de como você trabalhou, seja por bem, seja por mal. Uhum. Mas você vê que aqui no final das contas é em relação à tua moralidade. O que você fez? É. O que você construiu? Qual foi o teu legado? E não que, eu deixei uma família bem encaminhada, deixei uma casa para cada filho, consegui educar meus filhos nas melhores faculdades, deixei carros, construí. Parabéns, parabéns. Dependendo da forma como você construiu isso, Isso. parabéns. Mas você vê que no final das contas não diz nada sobre isso. Uhum. É mais pela tua conduta. Esse é o nosso maior tesouro. É. Isso é o que a gente carrega. Nessa, Uhum. como a Suzy falou naquela tirinha, né, do jornal. Você não leva as outras coisas. É. Sim. Você não é levado em consideração. É levado em consideração a forma como você construiu. Uhum. E não o que você construiu Uhum. materialmente. Uhum. Isso mesmo. E olha só, hoje terminamos aqui a 257 e na próxima semana vamos iniciar aqui a 258. E olha que interessante, Escolha você das já viu? provas. A escolha das provas, gente, muito interessante. Então vamos assim encerrar, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga por essa linda oportunidade de estudo que tivemos aqui hoje. E vamos permanecer com essa luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E que tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo estudo com fé em Deus.